Boa noite, alunos do primeiro período de Educação Física da Faculdade de Itaquaritinga. Hoje vamos conversar na disciplina Introdução à Educação Física. Eu, professor Luiz Gabriel da Silva, vou explicar a vocês o capítulo 2 do livro Educação Física no Brasil, a História que Não Se Conta, de Lino Castellani Filho. O capítulo 1 foi lido por vocês, enviado um relatório a mim, e o capítulo 2, então, resolvi abrir um diálogo aqui, explicar a vocês, para que vocês possam fazer os próximos capítulos, os relatórios aí, com base no que nós vamos, como eu vou estar fazendo hoje. Ok? Então vamos lá. Este livro ele é dividido em atos, então nós estamos no primeiro ato do capítulo 2, cena 1, página 33, onde o autor nos leva a refletir no período do Império e os anos iniciais do período republicano. Ele vincula a origem da história da educação física às instituições militares. Também nos apresenta o professor Enísio Pena Marinho, que em seus trabalhos aponta as estreitas relações entre os militares e a origem da educação física. Essa estreita relação tem início em 1810, com a origem da escola militar, que foi autorizada pelo Dom João, fugitivo lá da Europa, né? Napoleão Bonaparte fez com que eles fugissem, corressem para o Brasil, e chegando aqui ele cria um colégio militar para formar os soldados para sua proteção. Ela passou a ser chamada Academia Real Militar. E, além dessa relação do surgimento da escola militar, os europeus influenciaram de forma contundente nessas escolas militares. Os alemães enviando instrutores de ginástica, passando métodos de exercícios. Os franceses influenciaram na origem da Escola de Educação Física da Força Policial do Estado de São Paulo, aquela em que o nosso amigo, que é araraquarense, mas está em Itaquaritinga há mais de 30 anos, o sargento, hoje tenente Heitor, que está reformado, aposentou-se, sobe a patente de cima, ele é graduado nessa escola da Polícia Militar. Surgem as leis e decretos para que os ensinos, as formações de professores teriam a presença bastante marcante de militares na formação de professor civil. Na página 34, o autor vem apresentar a nós o livro da professora Maria Helene, que foi publicado em 1942, e na sua página 50 ela relata, ela manifesta a valorização e a importância das instituições militares para a educação física e o desporto nacional, como também a formação de seus professores. Quem foi Maria Helene? Maria Helene foi a primeira mulher a representar o Brasil em competições internacionais. Ela era nadadora e ela veio falecer em 2007, ela nasceu em 1915 e veio a falecer em 2007, numa manhã no Rio de Janeiro. Ela estava nadando, inclusive tem um complexo de natação no Rio com o nome dela. Finalizando a cena 1, o autor, na página 35, ele aponta os diferentes conferencistas e palestrantes que deram alicerce à reflexão sobre a evolução da educação física. Ele destaca a crítica que a imprensa fazia sobre a administração civil, dizendo que a classe armada era quem deveria estar administrando os esportes no nosso país, por terem gestos patrióticos, gerenciar a educação física e o desporto de forma nacionalista, através da Escola de Educação Física do Exército. Ele fecha o diálogo dessa cena ao ressaltar que
Graças a este grupo de pioneiros, esses conferentistas, esses palestrantes, o conceito da educação física cresce e se esclarece no nosso país na época. Ele inicia a cena 2, que vai da página 36 a 38, onde ele nos adverte que não é intenção dele relatar detalhadamente os fatos históricos, e sim fazer com que haja um trabalho em cima das evidências, e dos significados dessas relações militares com a educação física. Na sequência, ele vem dizer que houve uma influência forte do positivismo nessa relação militares e educação física, uma vez que o Brasil, que era colonizado por um país atrasado no cenário cultural europeu, deu brecha para diferentes correntes filosóficas nas formações intelectuais do nosso país, como a tomista, que tinha um pensamento lógico, racional, próximo da fé, vinculado à igreja, a kantiana, que é o pai do positivismo, Auguste Comte, francês, pai da sociologia positivista, que está vinculado à ciência, à verdade, ao correto, ao certo. Foram essas duas correntes que mais influenciaram a relação educacional na época. Ele vem citar dissertações de Antônio Carlos Burgo, que apresenta reflexões acerca das escolas e colégios militares, que as contribuições foram heterodoxicas, positivistas, diferentes interpretações de pensamentos positivistas. Teve uma contribuição tônica visando a ordem e o progresso na velha República. No início da República Moderna, as intenções passam a ser a segurança e o desenvolvimento, o que leva a substituir o jargão ordem e progresso. Segurança, ordem, desenvolvimento, progresso, eu não vejo como sendo uma substituição aí, Essa doutrinação visava tirar o atraso cultural do Brasil, sem deixar de pensar na segurança nacional e na continuidade socioeconômica, do progresso socioeconômico que estava por vir. Na cena 3, que vai da 38 a 44, o autor traz informações que nos apresentam um olhar reflexivo às influências de instituições militares e os princípios positivistas da época. Ele aponta como objetivo e a ordem como quesito básico para que houvesse progresso, que a educação física visa forjar um indivíduo forte, saudável, que seria indispensável para o progresso e desenvolvimento do país, que estava buscando sua identidade no mundo, recém-saído numa questão de colônia, buscando uma identidade. Aí acontece uma intervenção de uma outra área que, além de atender os objetivos institucionais militares, a medicina vem apoiar-se na educação física, buscando impor os seus princípios sociais de índole higienista, onde eles proclamavam ser o mais importante das áreas, entre os outros profissionais da época. Os médicos criticavam a estrutura familiar colonial, tentaram redefinir os padrões de conduta física, moral e intelectual da nova família brasileira. Desculpa, mas é como se nós estivéssemos na sala de aula mesmo. É aula. Até água a gente toma aqui porque a voz vai ficando rouca. A influência médica. Na página 39, o autor relata as produções acadêmicas da época que apresentaram essa relevância entre os médicos e a educação física. Seguindo a leitura, na página 40 e 41, o relato do autor é sobre o século XVIII,
onde na Europa um sociólogo, Vogt, apresentava em seus trabalhos os temas relacionados à medicina com a família, a importância dela nas estruturas administrativas de poder daquele século, onde o corpo sadio, os espaços higienizados e arejados eram constituintes de leis morais essenciais para toda a família europeia. Esse privilégio da medicina de exercer as profissões, ela acabou transcendendo as funções terapêuticas, passando a ter destaque na política, como conselheiro ou administrador, com a função higienista no século XVIII, buscando a relação econômica e social no século XIX. Ela se fortalece ao fortalecimento das ideias higienistas. O autor cita Jurandir Ferreira, que aponta em um de seus trabalhos os motivos que levaram os higienistas a assumirem uma posição de destaque. Ele afirma que no início do século XIX, a família já não estava mais sendo considerada capaz de proteger a vida de seus entes queridos, crianças e adultos. E ele se afirma, nessa teoria, com os dados de altos índices de mortalidade infantil e a precária condições de saúde dos adultos na época. Na página 42, o autor diz: a higiene impôs à família a necessidade de uma educação física, moral, intelectual e sexual, inspirada nos preceitos sanitários da época. Quem era trabalhado? As crianças recebiam essas orientações morais, intelectuais, sexuais. Elas tinham que revolucionar os hábitos de seus familiares, cultivar o gosto pela saúde dentro das famílias e tentar deletar os velhos hábitos coloniais que as famílias possuíam na época. Ele dá ênfase no objetivo higienista quando ele diz que assegura a saúde e o vigor físico dos corpos, aumentar a reprodução e longevidade dos indivíduos, incrementar a população do país e melhorar os costumes privados e a moral pública. O que ele queria dizer aí? Que os trabalhos higienistas tinham que assegurar a estabilidade da saúde do indivíduo, que os corpos tinham que ser vigorosos, que a população tinha que crescer, uma vez que a população de escravos e a população de colonos e republicanos no início da Velha República, ela se equilibrava. Era em torno de 2,5 milhões de pessoas e já estavam próximas de se bater. Então eles queriam aumentar o número da população branca no país, e prolongar a vida das pessoas, que nessa época a média de idade era 45 a 50 anos de idade. Hoje nós estamos superando 75 com muita mais facilidade. A família afetada por esse processo, ela se converte além dos predicados físicos, psíquicos e sociais. Ela passa a ser vista como os burgueses, e que tinha suas atitudes reguladas pelos higienistas, os médicos higienistas. As consequências desse comportamento. Visando essa mudança brusca no comportamento colonial para a questão republicana, os higienistas não dão conta e visam na educação física um auxiliar perfeito, e passa a atribuir a ela um papel importante de criar um corpo saudável, robusto e harmonioso organicamente. Desta forma, o autor relata que surge a representação social diferenciada de uma classe, aqueles que tinham acesso à educação, que seriam os diferenciados, criando a diferença de raça, incentivando a partir de então aí o preconceito, o racismo, aqueles que não se encaixavam aos perfis supracitados de corpo saudável, forte, robusto, harmonioso organicamente. Outras influências.
A exploração em nome da superioridade racial e social da burguesia cria uma preocupação de eugenização do povo brasileiro. O que significa isso? Eugenia significa manutenção, manter. Então, quando fala de eugenia de raça, está falando para manutenção da raça, de não permitir que pessoas de raças diferentes, etnias diferentes, venham a relacionar-se, para que não haja miscigenação. Aí entra a questão do controle familiar, que para o higienista tem a tentativa de criar uma população racial e socialmente identificada com a gama branca dominante. Na página 44, o autor fala do temor dos higienistas de possíveis rebeliões pelos aqueles que queriam a colônia de volta, os recolonizadores, que levam esses médicos higienistas a orientar, através da educação física, o corpo, o físico, o intelectual, a moral e a sexualidade, com o objetivo de multiplicar esses indivíduos brancos politicamente adeptos à ideologia nacionalista. Aí ele diz: homens e mulheres reprodutores e guardiões de prole e raça pura. Isso está lá na página 44 para conferir. A cena 4, ela vai iniciar-se na página 44 e terminar na 53. Neste, o autor fala da resistência encontrada pelos higienistas através da burguesia, que não conseguiam desvincular a prática da educação física a um trabalho manual. Alguns autores citados no texto relatam fatos que afastavam o cidadão burguês dos exercícios físicos. Um deles era que o homem branco, chefe de família, digno, não trabalhavam. Eles viviam de renda, eram donos de terra, comerciantes, políticos, funcionário público. E quando eles não estavam dentro desse perfil, eles exploravam trabalhos escravos. Eles não tinham terras, mas tinham escravos. E eles alugavam seus escravos e viviam do serviço deles, aquele dinheiro. Prestavam serviço através dos seus escravos e eles mesmos tinham um esforço mínimo com o seu corpo. Aí entra a figura do paladino. Quem? Rui Barbosa, ele é considerado o suporte, o que sustentava a educação física com as suas ideias e ideais. Isso é o que significa paladino. Paladino é aquele personagem que leva o brasão, a bandeira do lado do rei na época medieval, nas cavalarias aí. Tá? As ideias de Rui, elas se aproximavam das ideias de Juvenal, aquele romano que falava da mens sana e corpore sano, uma frase bem dita, sempre pronunciada no meio da educação física. Mas nem tudo era flores não para Rui Barbosa. As interpretações de Rui receberam críticas, achavam que era uma ideologia platônica, outros achavam que era uma relação racionalista cartesiana, e ele foi sofrendo bombardeio de norte a sul do nosso país quando ele vem a defender essa questão da educação física. Os burgueses, eles não queriam que os seus filhos fossem submetidos às atividades físicas nas escolas. Eles repreendiam, diziam que os seus filhos não podiam executar longas caminhadas, ficarem fadigados, executarem ginásticas, entre outras situações. Os esforços higienistas, pautados na conotação de cunho eugênico, os educadores passam a defender a introdução da ginástica nos colégios. E isso leva a outras manifestações de resistência de alunos, menos os meninos, mais as meninas. Os meninos
menos não resistente é que tinham histórico familiares que seus pais praticaram atividade em colégios militares e assim por diante. As meninas causaram uma certa repugnância em relação à ginástica, que fez com que ela fosse suspensa em alguns colégios. Seus pais proibiam elas de executar exercícios ginásticos, alegando que corriam risco, de ser reprovadas. Não adiantava nada, elas não faziam. Algumas estavam no regime internato e frequentavam outras matérias, mas a ginástica ela se ausentava. E o que acontece então? Contrário a essa repugnância aos esforços físicos, essa grande resistência à educação física, são redigidos documentos que passam a obrigar a prática da educação física na grade curricular de institutos educacionais. O projeto de número 224 de Rui Barbosa, denominado Reforma do Ensino Primário, foi um dos documentos que levam a prática da ginástica a outro nível dentro das escolas. Os professores passam a ser equiparados aos demais, de grau de importância. Foi um marco de evolução muito grande para a educação física. As ideologias ditas como platônicas ou racionalista de Rui levam a uma visão dicotomizada do homem, onde o corpo é o material que sustenta o espiritual. Essa dicotomia ela reforça-se em depoimentos que o Rui acaba dando no seu documento, aonde a inteligências superiores de corpos débeis e organismos franzinos, anêmicos e neofráticos, depoimentos como esses levavam a reforçar essa visão dicotomizada da educação física. Segundo o autor, na página 50, Rui Barbosa deixa entender uma preocupação com uma visão materialista que se tem da educação física na época. Tanto que ele expressa algumas indagações, na página 51, sobre a origem desse materialismo. Em busca dessas respostas, dessas indagações, o autor cita alguns outros autores, onde eles apresentam frases que reforçam a interpretação de dicotomia do corpo e mente, como, por exemplo, que a alma só se pode definir completamente em função do corpo, que ela anima e com o qual ela forma uma unidade real e substancial. A boa constituição do corpo acompanha a nobreza da alma. São frases assim que vêm reforçar essa preocupação material de Rui Barbosa. Na página 52 e 53, o autor fecha essa cena 4, apontando os críticos a Rui Barbosa, referendando o que não aceitava a implantação da ginástica nas escolas, associando-as com os trabalhos braçais dos escravos. Na cena 5, da página 53 a 66, o autor destaca o foco da educação física traçada por Rui, que não era de formar acrobatas em Hércules, mas sim de dar às crianças a oportunidade de ter um corpo mais forte, mais vigoroso. Essa era favoráveis às aspirações da época. Seguindo o texto, a gente vê que ele relata as publicações de outros periódicos sobre o reflexo dos desejos de Rui Barbosa, expressando de forma enfática as homenagens dos defensores da educação física nas escolas a Rui, sempre reforçando a dicotomia do corpo e de mente, como as necessidades eugênicas, buscando a plenitude das forças físicas e morais. Surgem outros personagens a essa evolução histórica.
Após Rui, surge Fernando de Azevedo como um protagonista a essa evolução histórica da educação física no Brasil. Seus pensamentos eram apoiados nos princípios das ciências cottoniana, que era através de Francis Colton, que preconizava a eugenia de raças, a questão da genética e outras situações envolvidas a eugenia. O autor relata que essa ciência era tão enfática na eugenia que associava a incapacidade de meninas fracas gerarem filhos fortes. Dizia que filhos também seriam fracos, raquíticos e doentes. O argentino Rivadavia é um outro apoiador a essa filosofia de raça, que em seus textos ele dizia que era preciso ver nas meninas as mães do futuro, onde formá-las fisicamente é reformar a geração futura. A rebelião da educação tradicional. Por intermédio do Azevedo, novos padrões de conduta dos educadores higienistas começam a se manifestar. Os contornos das políticas educacionais da época, entre 1915 e 1920, passa a consolidar a ordem social a esses educadores. Então começam a posicionar-se como questionadores dessa mesma ordem social e política. Constrói-se um movimento de segregação de gêneros. Mulheres e homens começam a ter papéis definidos na sociedade, pré-definidos na sociedade. Na educação física, a ginástica feminina passa a ter um foco na harmonia do seu corpo, das suas formas, da maternidade futura, devendo ser integral, higiênica e plástica. As práticas poderiam ser variadas, mas a dos esportes não podiam ser violentos e tudo deveria ser compatível à delicadeza feminina e do organismo das futuras mães. Ainda a rebelião. Muitos passam a referenciar, muitos pensadores passam a referenciar a mulher como sendo frágil. E não é diferente para as pensadoras Daisy, Ireide, a Daisy Weinberg e a Ireide Cardoso. Elas eram que apoiavam essa filosofia da fragilidade do corpo da mulher. Já a Odete Lourenço pensava ao contrário. Ela afirma que a fragilidade do gênero era atribuída às relações sociais e não que a mulher era frágil. Ela apontava em seu texto que desde o enxoval, brinquedo, experiências, fatores de exclusão da mulher em atividades promovidas para homens eram os fatores que fragilizavam a mulher perante o homem. Temos início aí a nossa luta de ideologia de gênero que perpetuou há décadas na sociedade. As propostas de atividades distintas, a relação de respaldo, sem nenhum respaldo biofisiológico, dizer que a mulher não consegue fazer o mesmo que o homem é muito utópico. Então, mas eram fatos que diferenciavam a visão socioesportiva entre homens e mulheres. O autor aponta que esses fatos oportunizaram aos homens maior possibilidades de desenvolvimento de destreza física, reforçando o pensamento errôneo, diga-se de passagem, da superioridade do domínio do homem em relação à mulher, com imagem estigmatizada, associada somente à ideia de ser mãe. Surgem as leis que reforçam essa diferença. Decretos começam a surgir
afastando mulheres das suas atividades, das possibilidades de atividades esportivas. Então nós temos aí um decreto de 1941, no artigo 54, que não permitia a prática de desporto não compatíveis com as características femininas, sendo o Conselho Nacional de Desporto quem determinava qual poderia ser ou não realizado por elas. E aí vai. Outros decretos, como por exemplo o número 7 de 65, no artigo 1º e no artigo 2º, também vem em consonância a relação da participação das mulheres nos esportes. O primeiro fala da participação das mulheres em consonância às condições internacionais. E o segundo é a proibição dela de praticar esportes de contato, como lutas, o futebol de qualquer natureza, o polo aquático e outros de contato, que não tem contato direto, por exemplo, o polo, que você está sobre um cavalo e vai bater na bolinha com o taco, a praticar rugby, o levantar peso, o halterofilismo e até jogar o beisebol, que hoje nós temos o softball para as mulheres, o beisebol característica masculina e o softball característica feminina. O autor também vem a relatar um outro decreto, que vem revogar os acima citados, que é o decreto 10 de 79, que devido a um comportamento de um dos professores de judô da época, que acompanhava a seleção masculina brasileira a um torneio argentino que teria participação feminina, mas as mulheres brasileiras eram proibidas. Esse professor, então, ele vem a falsificar a lista de viagem para incluir as meninas na viagem com a verba dada pelo Conselho Nacional de Desporto. Descoberto isso, esse professor foi convidado a justificar-se. Ele se apresenta com as meninas que ganharam as medalhas e o sucesso delas nas competições levaram o Conselho Nacional de Desporto a abafar o caso. A partir de então, as meninas passaram a competirem em lutas. Então, o judô é a primeira modalidade de luta que consegue burlar a lei e mudar ela para a aceitação da participação das mulheres no esporte. As mudanças demoram a chegar, né? Muito demorado a acontecer no cenário da educação física. Em 77, a Lei 6503 vem facultar a mulher da educação física, né, que ela não é obrigada a participar, caso ela tenha filhos. Isso está na página 67, para vocês lerem. Tá? Aí a gente vê o pensamento discriminatório direto, porque se não houvesse a discriminação, o homem pai também não precisava fazer as aulas. Então, um adolescente lá de 17 anos que fosse pai, 16, segundo colegial, vamos pensar dessa forma, também seria liberado nas aulas de educação física. Mas não, é só a mulher, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar da criança, ela tem que ficar, ela não pode fazer educação física. Em 86, o Conselho Nacional do Desporto reconhece que é necessário haver um estímulo da participação feminina nas modalidades desportivas no nosso país. Isso está lá na página 64 para revermos. Ao encerrar essa cena, o autor vem relatar uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, datada de 24 de agosto de 1987, onde ele apresenta a relação entre a Fundação de Assistência ao Estudante e o Conselho Nacional de Direitos das Mulheres, que visam mudar a imagem da mulher nos livros didáticos das escolas. Então eles assinam um protocolo de intenções e, com isso, a Fundação Getúlio Vargas desenvolve um estudo, né, e percebe nesses estudos que a mulher tinha uma característica servil, submissa, um comportamento inexpressivo na sociedade nos livros didáticos utilizados no território nacional. Iniciou-se aí a luta social em busca de igualdade de gêneros em todos os setores da sociedade brasileira. A cena 6,
que é a última cena desse capítulo, que vai da 67 a 72, ela não fala muito da educação física em si, mas do contexto educacional geral aonde a educação física está inserida. Tá? Então, o autor destaca algumas referências que debatem a transição político-liberal e científica do nosso país, do Império a sequência na República. Ele afirma que o pensamento dominante a respeito da formação da mulher para ser esposa, ela acaba transcendendo a modernização do país, que estava saindo de um país rural, agrícola, para os grandes centros, o urbano comercial. Está lá na 67, para vocês conferirem. Esse pensamento dominante é citado pelo autor através de Ivanilda Paiva, que relata a família, para ter boa organização, necessita de educação e este deve transmitir à mulher, futura mãe de família e elemento principal de costumes nacionais, hábitos de obediência e respeito, amor ao trabalho e o espírito de solidariedade. Olha o absurdo: obediência, respeito, né? Então tinha que trabalhar essa questão da mulher ser submissa, ela está obedecendo. Vanilda Paiva complementa dizendo que o papel da educação de ideologia conservadora combatia as ideias liberais, lutando com o positivismo, que tentava pregar outras ideias num período de transição de uma sociedade rural para urbana. O autor cita Maria Luísa Ramos Ribeiro. Esta, então, apresenta os aspectos de transformação social brasileira, onde a criação das cidades levam o povo rural a se distanciar da educação formal. Porque produzia-se a riqueza nas roças, a comida, nas lavouras, né? Eles conservavam seus costumes, o acordar cedo, o dormir ao cair do sol, entre outras situações costumeiras do pessoal da roça. Enquanto que a modernização das cidades, ela necessitava de um cidadão diferenciado na sua formação, né? Mas sem exagero, onde as mulheres tinham que ainda pensar nos seus objetivos de esposa e mãe. Por que não havia manifesto de descontentamento? Tem um trecho na página 68, se eu não me engano, que o autor coloca lá que a falta de manifestação de descontentamento da população rural, né, acontecia devido ao isolamento. Eles estavam muito longe das cidades e só eram procurados por políticos em época de eleição que prometiam e não cumpriam as possíveis mudanças. Na Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, entre década de 1910 a 1917, qualquer coisa parecida, ali 5 anos, 11, 17, alguma coisa assim, na Primeira Guerra Mundial, começaram a surgir alguns manifestos contrários a esses comportamentos aí, devido à discussão do alto índice de analfabetismo na época. As técnicas de leitura e escrita passam a ser requisitos de interação social no início do século XIX, o que levaram políticos a criarem planos de combate a esse analfabetismo recorrente. O ensino secundário e profissionalizante acabam sendo as meninas dos olhos na sequência da leitura aí. A briga contra o analfabetismo era a criação de escolas primárias. Só que o secundário, quem pensava nele era apenas o ensino privado. O ensino público não pensava nele, né? Somente era valorizado pelas situações privadas. Quando há um olhar da administração pública para o ensino secundário, esses olhares eles passam a ser literário ou enciclopédico,
com base no positivismo, ou profissionalizante, que era um ensino mais humano, né, dentro da questão de humanização. O crescimento econômico leva a essa necessidade de mão de obra qualificada no início do século XX. Isso está lá na página 70 e 71 para conferirmos. Assim, a educação física, mais uma vez, tem caráter utilitário, dessa vez de formar um cidadão resistente a longas horas de trabalho nas fábricas. E finalizando a cena 6 e esse capítulo, o autor referencia Maria Luísa novamente, que esta então cita Jorge Negri, que diz que havia uma escola para a elite e outra para o povo. Apoiado na questão da Constituição de 37, que foi considerada a Constituição mais democrática em matéria de ensino, principalmente seu artigo 29, que reforça a questão do ensino profissionalizante, os autores Romanelli e Fernando Azevedo apontam em seus trabalhos que a oficialização do ensino profissionalizante vem instituir oficialmente a discriminação social através da escola. E com isso a gente encerra a leitura do capítulo 2. Vamos estar disponível para tirar dúvidas. Vocês vou enviar o capítulo 2 para que vocês possam lê-los na íntegra. Estes slides são a base para a nossa prova, né? Chegamos ao final do capítulo. Ela vai ser a base para uma provinha que nós vamos estar fazendo essa semana, que eu vou estar enviando para vocês através da plataforma Google Sala. Será num formulário, questões de múltiplas escolhas, podendo ter uma única resposta por formulário, uma única resposta por e-mail, e vocês terão o tempo da aula para estar fazendo em uma determinada data na qual estarei passando para vocês. Tenham uma boa noite, fiquem em casa, estaremos vencendo esse vírus, logo nos encontraremos na faculdade aí para nos abraçarmos, cumprimentarmos, rirmos juntos, debatermos e estaremos juntos se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos. Realmente, se protejam e fiquem em casa. Não vamos brincar com a nossa vida.